Olá, pessoas! Hoje eu vou tentar fazer um tutorial que muita gente já me pediu para fazer, que é como eu desenho a Lina. Bom, eu nunca fiz um tutorial, então eu nem sei o que esperar disso, eu não sei se vai ser bom, mas sei lá, vamos tentar, né? O programa que eu uso é o Photoshop CC. Então, vou criar outro arquivo aqui, Ctrl N, e vamos começar. O pincel que eu uso para desenhar a Lina é um pincel que vinha no Photoshop, e aí eu peguei e fucei numas configurações dele, e aí eu nem sei o que que virou. Então, como esse pincel que eu uso não tem no Photoshop, nesse tutorial eu vou usar o pincel padrão do Photoshop mesmo, o redondo. Para a ponta ficar fina é só você vir aqui no pincel, clicar nesse símbolozinho aqui, que aí vai aparecer as configurações, e marcar essa caixinha. Tá vendo? Olha lá. Aí a ponta dele fica fina. Criar uma nova camada, né? Eu começo a desenhar a Lina sempre pelo rosto. Eu começo ele fazendo tipo um L. Assim, se você não gostar do formato que sair, é só você dar Ctrl Z, ou se for no papel apagar, e fazer de novo. Tem vezes que eu faço umas 5 vezes até sair um rosto que eu quero. Vamos usar esse aqui então. Então tá, a gente tem o começo do rosto dela. Depois eu faço os olhos. Os olhos da Alina são só dois círculos, que não são círculos, é oval. Ok. Agora, para onde a Alina vai estar olhando? No caso aqui, ela está olhando para cima. E eu não sei se vocês já perceberam, porque tem gente que ainda me pergunta e confunde. Na Alina, a parte do olho que indica para onde ela está olhando é a parte branca, não a parte preta. Então, se eu coloro de preto aqui embaixo, ela está olhando para cima. Depois eu faço o nariz, que é só um risquinho, e a boca, que eu gosto de fazer sim, porque é bonitinho. Ah, eu esqueci de falar que pra Lina eu não faço nenhum esboço, eu desenho direto porque ela é muito simples de desenhar. Agora o cabelo, eu começo pela franja, que é só puxar um risco, e às vezes também eu faço muitas vezes até chegar a um que eu gosto. E depois a parte de fora da franja, que é só fazer uma curva com uma pontinha. Pronto. Geralmente eu apago essa parte aqui de cima da cabeça que passa, porque o cabelo tampa, né? Então. E agora a outra parte, que é a mesma coisa. É mais fácil você fazer traços mais rápidos, porque sai melhor do que você ficar assim. Quando você faz o traço rápido, ele sai muito mais limpo. Então só rabisca. Se você não gostar, você pode apagar e fazer de novo. Isso não tem problema nenhum. E agora, aqui onde eu terminei o outro lado da franja, eu puxo a orelha. Tipo um C. E os brincos dela e a marquinha da orelha. Agora vamos fazer a parte de cima do cabelo. Primeiro eu só pego e puxo aqui, que é a parte que está puxada para trás, e aqui embaixo. Agora é a parte de fazer o coque. O coque da Lina é basicamente só você fazer um monte de caixinhos e tá pronto. Geralmente eu começo fazendo um grandão aqui em cima. Uou, pera. Grande demais. Pronto. Um pequenininho aqui no meio. E outros dois aqui embaixo. Agora a gente faz o pescoço, que é um pescoço fininho. E agora o moletom. Primeiro eu puxo a gola. E depois aqui atrás. É como se fosse um círculo em volta do pescoço dela. Aí eu faço as cordinhas, um ponto onde é o buraquinho e puxo a corda. Uma maior do que a outra, porque sempre fica uma maior do que a outra. Eu acho que é fisicamente impossível você ter um moletom e as duas cordinhas ficarem do mesmo tamanho. E agora o corpo. Gente, a Lina é basicamente um retângulo. É isso. Ó, puxei o moletom, braço, o fim do braço. Pera, essa Lina tá extremamente magrela. Eu sou magrela, mas não tanto. A parte de baixo do moletom é só uma curva. Gente, a Lina é feita com um traço muito simples, é muito fácil de desenhar. E agora o outro braço reto também. O bolso.
E a manga, que eu gosto de fazer assim separada. Agora o short. E as pernas dela, que são só dois palitinhos. E as mãos, antes eu fazia no começo, quem curtia a página mais antiga, pode lembrar que eu fazia as mãos da Alina só duas bolinhas. Mas a partir de um tempo pra cá eu comecei a fazer dedos nela, porque eu acho que fica melhor. Mas eu faço só 4 dedos. Cartoon geralmente tem 4 dedos porque fica mais bonitinho. Se você desenhar 5 dedos num desenho fofinho, assim, vamos dizer, fica meio esquisito, parece que tem dedo demais. E essa mão tá enorme. Eita, que mão esquisita. Essa linda ficou bem mais bugadinha do que essa. Só porque eu tô fazendo pro vídeo, gente, isso é uma belezura. Agora, então, eu vou colorir ela, mas eu vou colorir a outra lina porque essa aqui ficou bem bugadinha mesmo, então eu vou usar a outra que já estava pronta. Esse desenho aqui eu esqueci de criar uma nova camada para desenhar, então ele ficou no fundo. Então, quando eu vou colorir, eu crio uma camada embaixo da camada onde eu fiz a linha, só que como nesse aqui eu fiz na camada do fundo, eu vou ter que criar uma camada em cima, colocá-la no modo multiplicação e colorir ela em cima, porque aí esse modo multiplicação é como se a parte que você colorir aqui vai ficar mais escura na camada de baixo. Mas como a camada de baixo tá preto, vai ser como se eu estivesse colorindo embaixo dela mesmo. Não sei se deu pra entender alguma coisa do que eu falei agora, mas ali não é só cinza, então é super simples de colorir. Nessa barra do Photoshop aqui, geralmente eu uso esse terceiro cinza aqui pra colorir o cabelo e o moletom dela. Se você por um acaso gostou desse tutorial e tentou seguir ele, tentou desenhar a Lina, mesmo que não seja desse jeitinho que eu fiz, escaneia seu desenho, tira foto, ou se for digital, manda o arquivo lá no inbox da página que eu vou postar lá, ok? Esse foi meu primeiro tutorial. Nossa, eu já tentei fazer minha assinatura 300 vezes e eu sempre enrolo. Pronto. Esse foi meu primeiro tutorial, então eu não sei como ficou. Se vocês gostaram, fala aí nos comentários. Se vocês não gostaram, também fala o que que eu posso melhorar, se eu não expliquei direito. E se vocês querem tutorial de como desenhar alguma outra coisa. É isso aí. Tchau!